Alô, galera, começando mais Letra, programa de número 189. Carlos Bório, já refeito do seu banho de mar matinal. Vocês estão pensando o quê? Eu, Matheus Joaquim, Matheus Afonso, o Ricardo Brigins está tentando publicar uma matéria inadiável nesse momento, então ainda não entrou. Mas, gente, quero começar... primeiro eu quero ouvir vocês. Eu quero arbitragem, porque isso impactou diretamente, pelo menos, o Maringá. Na visão de vocês, João, já que você com a camisa do Operário, foi pênalti no Alano? O pênalti que o Daronco marcou e depois o Wagner Hillway mandou voltar? Cara, escandaloso esse pênalti. Ridículo. O cara não ter marcado, eu tava vendo o jogo sem áudio. Do Operário antes. Do Operário primeiro. Esse eu não assisti porque ontem, eu juro pra você, eu cheguei em casa, eu tava vendo o jogo do Atlético e dali a pouco mandaram mensagem. Pô, o Bosquilha joga muito. Eu falei, tá jogando? Eu falei, Jesus do céu, eu tava muito por fora da agenda do Operário ontem. E aí quando eu vi já tava 1-1. Resolvi não entrar para não zicar como aconteceu da última vez, né? E da última vez o Operário tava ganhando do Goiás de 1-0. Eu falei, pô, vou entrar para ver esse finalzinho de jogo. Tomou a virada. Então eu resolvi não entrar para não zicar o Operário. Mas alguém viu o lance? Vocês viram o lance, Matheus, Bório? Não. Então, vou explicar para quem não viu. Eu até citei no meu comentário que está no Shorts. Há uma jogada, uma bola enfiada, o Alano entra e tem tanto o zagueiro do Vasco, que eu não reconheço qual, quanto o Léo Jardim, ele meio que faz um sanduíche. O Daronco vai e marca o pênalti. Aí o assistente aponta um impedimento que não há. Aí, primeiro tem a primeira discussão, que haveria um impedimento que não havia. Aí depois o Wagner Hillway, que está no VAR, chama o Daronco para o VAR. E assim, cara, houve uma orientação da CBF que o VAR não pode interferir. Cara, ele interfere para dizer que não foi pênalti. E o Daronco suspende a marcação do pênalti, cancela a marcação do pênalti e não é pênalti pro Operário. Estava 1-0. O Nuno Moreira tinha acabado de fazer 1-0 pro Vasco contra o Operário. E aí o Daronco manda o jogo seguir, e aí o Operário tem que batalhar, até fazer o gol no segundo tempo com o Bosquilha, que o João acabou de citar. Para mim, pênalti não marcado a favor do Operário. Mas sim, aí tem o lance mais descarado. A gente tem muito erro de arbitragem, Bora. Tem muito erro de arbitragem. Mas, assim, é escandaloso não dar um pênalti daquele que o Coelho fez no Vilar no jogo Maringá e Atlético Mineiro. É impressionante, né, cara? Não, e depois você ouve o áudio do VAR, né? Que a CBF divulgou. Cara, o árbitro achou que para ele não tinha interferência nenhuma. O cara do Santos, do Atlético Mineiro, segura o jogador do Maringá, acho que é o Vilar, né? Que estava na disputa, né? Uhum. Isso. Segura a camisa. Se fosse aquilo que a gente estava até discutindo, se ele não tivesse participado do lance, a bola não fosse nele, fosse um lance isolado da jogada, tudo bem, até você falar assim, não interferiu, que a bola não foi, mas o Vilar subiu, tentou subir, né, para cabecear. Sim. E foi seguro pela camisa. E, cara, é descarado. Como é que o árbitro diz que não houve interferência? Cara, não tem como. Não tem como. E a gente pensou, né? Com o VAR vai melhorar a arbitragem, vai diminuir o número de erros, não sei o quê. Não, tá cada vez pior. Parece que eles estão conseguindo se multiplicar na incompetência, né, cara? Meu Deus, é impressionante isso. Mas vale um registro nesse lance, né, Matheus? O VAR tentou. Tentou. VAR, né? Porque era a chave. Deixa eu até tentar aqui buscar o nome da árbitra, mas ela tenta, e tanto que ele fala assim, olha, não tem não tem impacto, vou voltar com a minha decisão de campo. Ela fala assim, tem certeza? Olha de novo. Tipo assim,
cara, é nítido o que está acontecendo aqui. Olha de novo dele. Sim, tenho certeza e vou seguir com a minha decisão de campo. Nesse caso, o trabalho do VAR foi feito, né? A gente reclama muito do VAR em muitas situações, mas desta vez foi feito certo, mas a decisão, que a gente sabe, sempre cabe ao árbitro de campo decidir o que ele vai fazer ou não. Né? E claramente ali 4 pessoas estavam dizendo para ele, olha, isso aqui é pênalti. E ele dizendo, não, eu vou seguir com a minha decisão de campo. Nesse caso, eu acho que só tem um nome, né? Que foi o errado da história, enfim. Dó pelo Maringá, né? Porque, pô, era no último lance do jogo, seria um pênalti que poderia, claro, dar a vitória à equipe do Maringá, que, logicamente, né? Acredito que vai sofrer, né, no próximo jogo, que vai batalhar. A gente sabe que o Galo é muito favorito para a partida de volta, né, por N fatores, por jogar em casa, por ter um time estrelado, ter um time milionário, mas mais uma vez a gente vendo o trabalho não só do Jorge Castilho, mas como do Maringá como um todo, sendo mostrado a nível do futebol brasileiro, né? Mais uma vez, pegou um gigante e conseguiu fazer um grande jogo. Bório, os nossos times fizeram a parte deles de maneira bastante valorosa, né? Tanto o Operário quanto o Maringá. Os dois poderiam ter vencido, os dois tiveram lances polêmicos contra si, coincidentemente, os times de maior nome foram beneficiados, né? Uma coincidência inacreditável. Mas, assim, eu acho que dá. Assim, óbvio, para o Maringá é mais difícil. Para o Operário, me parece ainda mais viável. Para o Maringá é bem complicado, né? Com certeza. Para o Maringá, a missão é muito mais ingrata, né? Como o Matheus falou, né? Vai enfrentar o Galo lá na casa deles e que tem um time recheado de estrelas, né? Pois é. A gente fica até embasbacado, né? De como é que esses times não atropelam todo mundo da Série C, Série D, né, cara? Você vê aí o Grêmio perdeu do CSA. Só o Botafogo que conseguiu fazer o serviço. Também na Bacia das Almas, né? O Fluminense venceu o time por 1-0 lá, o Inter. O Inter venceu o Maracanã por 1-0. O Flamengo conseguiu marcar o gol da vitória aos 90 minutos, quase. Mas ainda o Flamengo ainda jogou fora, né? Mas, por exemplo, o Inter estava empatando até os acréscimos no Beira-Rio contra o Maracanã. Então, não sabe o que acontece, né, cara? Não sei se... é contra o Maracanã, é contra a Aparecidense, vamos lá que a gente ganha de olho fechado. E não tá... Futebol tá mostrando que não é bem assim, né? Mas aquela coisa, o Maringá, ele pode até fazer um frente... Eu acho que se segurar um 0-0 no primeiro tempo, eu acho que até dá para se postar lá atrás e vamos buscar os pênaltis nesse negócio aí. Pois é, mas é complicado. Agora, em contrapartida, Matheus, o Atlético, eu continuo com a sensação que o Atlético tem aquela coisa de não, a gente ganha na hora que a gente quiser, nós somos bons demais. É óbvio. É a Ferrari do Barbieri. É óbvio que o Atlético foi melhor que o Brusque, óbvio, mas isso é obrigação do Atlético ser melhor que o Brusque. Né? E mesmo assim, o Matheus Nogueira fez o mesmo número de defesas difíceis do Mikael no jogo. Assim, infelizmente, né, tem se tornado já normal. A gente volta aqui, se você pegar o final da primeira fase do Paranaense, a gente fala as mesmas coisas toda semana, né? O Atlético vai dizer assim, que o Atlético não tem um estilo de jogo? Tem, só que não funciona. Acho que essa é a questão. O Atlético joga há muito tempo no mesmo estilo de jogo, num 4-3-3, com 2 pontos abertos, um centroavante, às vezes, né, em alguns momentos aí dos últimos anos, com jogadores que saíam um pouco mais dessa função de centroavante, que era o caso do Pablo, que vinha buscar jogo, tal, mas, enfim, é o mesmo modelo que não tem dado certo. O Barbieri não consegue fazer esses jogadores que têm uma capacidade melhor que os adversários, tanto na Série B como no jogo contra o Brusque, não consegue fazer esses caras jogar.
E aí é muito chover no molhado, né? A gente já disse muito aqui, o Atlético depende de lampejos de destaques individuais para ganhar os jogos. E quando esses destaques individuais não conseguem fazer grande jogo, o Atlético não tem capacidade ofensiva e capacidade técnica para conseguir criar chances. E ontem, mais uma vez, foi isso, claro. Teve aquela bola em que o Patrick, que o Isaac, desculpa, dá a bola e poderia ter saído o gol do Luiz Fernando, que passou a 1 centímetro do pé dele. Beleza, mas assim, é muito pouco para uma equipe que, considerando, né, o elenco contra o Brusque, como eu próprio disse, o Bório é um jogo para você ganhar. E detalhe, jogando em campo neutro com a torcida toda ao seu favor. Sim. Né? Das 4 mil pessoas, acho que tinham ontem na 6 mil. Arena Joinville. Imagina, 6 mil pessoas. Cara, 5 mil era torcedor do Atlético. Assim, analisando friamente. Então, é muito pouco. É muito pouco. Vai classificar? Muito provavelmente sim. Né? No jogo da volta, jogando na Liga Arena, jogando em casa, eu acho que o Brusque vai vir para conseguir um novo 0-0, vai vir para tentar levar a situação para os pênaltis. Eu acho que o Atlético vai acabar vencendo, mas é isso que acaba dando sobrevida, por exemplo, para o Barbieri, porque aparentemente acho que a gente não vai ter mudança no comando. Agora, no próximo domingo, enfrenta o Botafogo de Ribeirão Preto, em casa, que somou 2 pontos no campeonato. Muito provavelmente vai vencer o jogo. E esse vai vencer o jogo vai dar mais uma sobrevida para um treinador que não consegue ter estilo, que não consegue fazer os caras jogar, não consegue desempenhar um bom trabalho, e o tempo vai passando. Só que aí você vence um jogo, aí você empata outro, aí você perde outro, aí você classifica ali para a Copa do Brasil contra o time de Série C, só que o tempo vai passando. Né? E a gente já viu isso aqui ano passado, que deixar o tempo passar, chega uma hora que pode ser tarde demais na hora da troca. O Atlético ontem ficou devendo mais uma vez, João, mas o professor ele continua dizendo que o time está muito bem, né? Sim, é a Ferrari do Barbieri, que nem o Matheus falou, cara. Eu acho que é só ele que vê essa Ferrari em campo, né? Porque todo mundo consegue ver onde que tá os problemas, todo mundo consegue ver, como o Matheus citou, que tem o estilo de jogo, né? Só que é um só, e é isso. Ele não entra nas configurações do PlayStation ali para trocar, né? O que esse jogador vai fazer, o que tal atleta vai colocar, qual que é a formação, variar um pouco, colocar 2 centroavantes e 2 pontas, né? Ou então só um centroavante, tirar os pontas. Cara, ele não inventa, ele só segue o mesmo padrãozinho e fala, mano, vou seguir desse jeito. E como o Matheus falou, né? Vai classificando, vai batendo em time menor, aí vai ganhando essa sobrevida, daí quando chega numa fase mais avançada da Copa do Brasil, que acaba caindo para um time no mesmo nível ou um pouco superior, aí entra na desculpa de que não, realmente, o outro time tinha mais qualidade, o outro time que conseguiu ganhar da gente, pá, e aí vai ganhando sobrevida por causa disso. E nessa brincadeira, o Atlético continua sendo cobrado e o técnico chamado de burro, né, Bório, dessa vez ficou bem claro, e assim, né, quando você vai para uma outra cidade, num jogo em que em tese manda do adversário, e você ouve o seu nome sendo chamado de burro, e de fora treinador, ou a pessoa se toca, ou ela realmente está se enganando, né? E ele mesmo admite, né, já que ele falou assim que a permanência dele segurança na permanência dele é ilusão, né? É ilusória, né? Ele sabe que a partir do momento que a diretoria quiser, tchau. E como o Matheus falou, eu acho que já está demorando, porque vai empurrando com a barriga, tipo assim, mas ele ganhou, então não vamos mandar embora. Ele conseguiu empatar fora, não vamos mandar embora. Cara, se você vai esperar perder 2, 3 seguidas, não vai acontecer. E aí vai ficar complicado, né? Uma porque está disputando a Série B, que na teoria, para a gente mesmo, a gente acha que o Atlético é o favoritíssimo para ser campeão da Série B. Mas em campo a gente está vendo que não está acontecendo. E assim, pelo que mostrou ontem contra o Brusque, a gente sabe que a validade do Atlético na Copa do Brasil é só mais a partida de volta contra o Brusque. O próximo adversário, o Atlético não passa. A não ser que aconteça, né, uma situação de num sorteio
você encontrar uma zebra, né? Você pode, por exemplo, assim, no mesmo nível hoje do Atlético, encontrar um Novo Horizontino, você pode encontrar na próxima fase o CSA, que venceu o Grêmio, você pode encontrar o Criciúma, que venceu o Red Bull Bragantino. Assim, existem chances? Existe. Mas pegar um time top 8, top 10 da Série A, sabe que, assim, é melhor poupar os caras, joga com o sub-20 e deixa os caras para jogar contra a próxima rodada da Série B, que vai ser mais importante, porque vencer não vai. Eu acho que ninguém aqui, nenhum de nós, não que também sejamos grandes teóricos do futebol, mas nenhum de nós aqui é defensor de ficar trocando técnico toda hora e todo mundo acha, né, Ricardo, que o Atlético mexeu demais no comando técnico ano passado. Tudo bem que o Cuca pediu as contas, o Autuori começou a meter os pés pelas mãos, mas tá. Agora, eu imagino o seguinte, ou mexe já, Ricardo, ou daí faz assim, não, nós vamos garantir o Barbieri até o final do campeonato e não tem discussão. Historicamente, o Atlético está acostumado a ter pelo menos 3 técnicos por ano, em média, né? Ano passado não deu certo. Teve anos que trocou e acabou ganhando até o título brasileiro. Mas tá difícil a gente ver que o Barbieri vai fazer esse Atlético entregar algo mais. Acho que aí que é o grande ponto de uma necessidade de mudança, porque já são 4 meses no comando, são 23 jogos e a gente não viu nenhum jogo que o Atlético convenceu, talvez contra o Azures e o Guarani de Bagé, que são 2 times da Série D. Então, sim, o Atlético meio que tinha a obrigação de atropelar nesse caso. Mas ontem foi um exemplo, o jogo contra o Brusque foi um exemplo claro de um time que não tem criatividade, que é um time que só faz sempre o mesmo, enfrentou uma equipe de Série C que eu acredito que esteja até mais preparada que muitos adversários que o Atlético jogou na Série B nessas primeiras rodadas, e criou, foi o mesmo cenário, cria e não aproveita as chances, e por pouco escapa até de uma derrota, porque teve 2 lances ali que o Brusque levou perigo. E o mais engraçado é que o Barbieri, nas entrevistas, acha que está tudo certo. Eu não sei se ele acha realmente que está tudo certo e não está enxergando os erros, ou é da porta do vestiário para fora esse discurso e ele não consegue internamente resolver os problemas. Aí eu não sei se é o técnico que é o problema, se é o elenco que não gosta do trabalho do técnico e também não facilita muito, porque a gente sabe que esse tipo de coisa acontece, mas não está dando liga Barbieri, jogadores e Atlético. Esse trio ali, em algum momento, alguém está errado. Ou o Atlético por manter a comissão técnica, ou o Barbieri por não conseguir impor o estilo dele, ou os jogadores que não querem assimilar o estilo do trabalho. E aí fica preocupante, porque ainda são 5 rodadas de Série B. Daqui a pouco são 10, são 15. Se o time não engrenar, a hora que o negócio apertar, que os favoritos começam a desgarrar, fica difícil recuperar esses pontos perdidos. O Atlético tem aí, em tese, jogos para marcar 6 pontos, né? Que são esses contra Botafogo e contra Chapecoense. Mas é a questão, como diria o outro, né? A grande questão que fica. E aí o torcedor do Curitiba já olha pelo outro lado. Vai jogar hoje com a Ferroviária, Bório. E o time passou a se tornar... É óbvio que também talvez seja cedo demais, mas o time do Curitiba parece ser mais confiável que o time do Atlético. E isso é meio louco de falar agora, né? Porque a gente tá vendo de... Por olhar um mês atrás, né? É bem o contrário, né? O Curitiba, no Paranaense, o Curitiba era o time mais capenga do que o Atlético. E agora começou a Série B, todo mundo achava que não, o Curitiba vai sofrer de novo na Série B. E aí, ó, pode virar líder da Série B hoje, né? Pois é. E líder e jogando, né, Matheus? O Coxa melhorou. Eu acho que a principal questão que o Mozart conseguiu fazer, e é algo que faz parte do trabalho dele, é a consistência defensiva, né? Que o Coritiba vem tendo nas últimas partidas. É um time que muitas vezes não vai apresentar um futebol maravilhoso, não vai apresentar um futebol lindo, mas é um time que tem consistência defensiva, é um time que vai ter uma bola aérea boa, é um time que, por exemplo, né, o Gustavo Coutinho, apesar dos pesares, fez bom jogo. O Josué tem se destacado muito, e é muito louco a gente pensar isso, porque já no ano passado a gente falava muito do Josué, né? E por muitas vezes ele ficou no banco, e por muitas vezes ele não entrou, e por muitas vezes, eu não lembro, mas ele sumiu, né? Principalmente ali a fase final. E o Mozart, né? O Jorginho e o Mozart deixaram ele no banco muito tempo, o próprio Mozart.
Então, Não, exato. o jogo contra o Maringá, na ida das quartas do Paranaense, o Josué nem entrou, porque, segundo o Mozart, o campo não era o estilo de jogo do Josué. E aí você perdeu uma criatividade absurda para aquela partida. No jogo do Maringá, na volta, o Curitiba não jogou nada, mas só tinha a bola parada que o Josué cobrou e fez um gol e ainda teve 2 chances para fazer o segundo. Enfim, e aí, hoje, acho que ele, para mim, ele ainda é hoje o cara que, nessa Série B até agora, ele é o melhor jogador. Né? Tem o Pedro Rocha lá do Remo, que é o artilheiro da competição, mas para jogar futebol, o Josué é o cara que mais tem se destacado para mim na Série B. Então, é absurdo você imaginar como esse cara ficou, entre aspas, escondido tanto tempo, né? E a gente sempre falou dele, falou, pô, o cara tem qualidade. Quando ele entra, dá para ver que o passe dele é refinado, que o lançamento que ele consegue acertar é bom, que a bola parada dele é importante e que ele pode ajudar. Né? E aí encontrou nesse cara agora, né? Não sei por qual motivo só agora, mas encontrou nele agora uma maneira dele ser decisivo e dele estar conseguindo definir jogos para o Coxa. O jogo de hoje, ele é muito importante, né? Primeiro, porque a Ferroviária vem da Série C, né? Um time que montou um elenco para permanecer na Série B, né? O objetivo da Ferroviária no campeonato realmente é esse, e o Coritiba, o objetivo do Coxa é subir, né? E subir bem, subir eventualmente como campeão. Então, nessas condições e trazendo isso, você precisa vencer um jogo como esse. Né? Você não vai ter em Araraquara, Araraucária, em Araraquara, uma grande torcida, você não vai ter uma grande pressão. Então, acho que o Coxa tem tudo para fazer um bom jogo hoje, conseguir a vitória e dormir, né, na liderança aí da Série B, que o Coxa iniciou em quarto, né? Tem 3 times acima deles que se vencendo pode ainda ultrapassar o Coxa, mas vencendo hoje dorme na liderança da Série B, o que é muito importante, ainda mais para dar mais confiança, não só para o torcedor, mas para dar mais confiança para o time, e eu acho que também para o Mozart, né, que viveu em alguns momentos, sofreu ali algumas reclamações, tanto da torcida, acredito que não da diretoria, a diretoria sempre confiou no trabalho dele, mas ele também sofreu de certos modos, né, com as eliminações do Paranaense, a Copa do Brasil, enfim, mas acho que o trabalho começa a ser mostrado a partir de agora. E por incrível que possa parecer para quem acompanha o Curitiba de perto, né, João? O Curitiba vai para a 3ª partida seguida com a mesma escalação. Até o começo do campeonato tinham sido 4 diferentes, né? Foi cada rodada tinha uma formação diferente, tinha um jogador que mudava e tal, e agora parece que encontrou uma receita ali que tá funcionando, que tá dando certo. E siga, né? Que continue fazendo isso, porque é o que eu disse já algumas vezes com os amigos. Se manter o Mozart, eu acredito que sobe. João, né? E seus amigos. Se manter o Mozart até o final do ano, eu acredito que sobe. Se o Mozart é um treinador ou não para a Série A, aí já é questão para resolver para depois de um acesso. Nem é assunto ainda, né? Sim, mas na Série B, mantendo o treinador que está fazendo um bom trabalho, que está conseguindo encaixar um time, que está conseguindo encontrar as lideranças do elenco, como é o próprio Josué, e o elenco está se respeitando, está entendendo, está conseguindo trazer essa conexão da torcida com o jogador de novo, eu acredito que vai dar um bom resultado até o final do ano. O que agora o Curitiba vai precisar ter, e vem apresentando, pelo menos nesses últimos 2 jogos, né, Ricardo? O recorte ainda é curto, mas é um equilíbrio, a tal da regularidade, né? E nesses 2 jogos que o Curitiba teve talvez as 2 melhores atuações do ano, ainda assim não teve um equilíbrio constante, porque tanto quanto o Remo contra o Operário ele dominou e foi superior no primeiro tempo, do começo ao fim, mas no segundo tempo já não manteve o mesmo ritmo. Contra o Remo, porque tomou um gol no final, que aí acabou fazendo o Remo se fechar, e o Curitiba tem uma dificuldade contra a Ferrolhos, que provavelmente vai ser algo semelhante hoje contra a Ferroviária, que tem também a melhor defesa junto com o Coxa na Série B. Então é uma dificuldade do Curitiba isso, e no segundo tempo contra o Operário, com os 2-0 de vantagem, o time diminuiu também o ritmo, porque viu que o Operário não estava pressionando, assim, em nenhum momento o Operário chegou perto de um gol que preocupou o resultado. E aí o Curitiba também não se esforçou muito para aumentar a vantagem. Então, nem nesses 180 minutos ele conseguiu manter essa constância, essa regularidade. Contra a Ferroviária vai ter que superar essa questão do problema defensivo, e aí sim,
se emplacar uma terceira vitória seguida contra um adversário fechado, acho que o Curitiba ganha uma confiança muito grande, independente de terminar líder ou não a rodada, vai terminar no G4. E aí, 3 vitórias seguidas, você já muda o ambiente do Curitiba, porque, como a gente falou que o Atlético são só 5 rodadas, são só 5, 6 rodadas para o Curitiba também. Não dá para criar uma expectativa muito alta, porque foram 2 bons jogos. Mas se você começa a manter uma invencibilidade, naquilo que o Atlético falou que vai desgarrando o G4, o Curitiba pode estar nesse G4 que vai abrindo a vantagem. E aí você não precisa necessariamente jogar todos os jogos bem, porque aí você já tem a tua gordura, o que importa é manter o resultado. E acho que o Curitiba está nesse caminho, pelo menos nesse início de Série B. Eu fui ver aqui, Bora, a escalação da Ferroviária. Denis Júnior, Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, Maicon e Eric Melo. Alencar, Ricardinho, ex-Paraná, Lopes, ex-Curitiba e Netinho. Carlão e Juninho. O Curitiba, né, que vai ser a mesma escalação, tem o Pedro Rangel, Alex Silva, o Guilherme Aquino, Bruno Melo e o Zeca, Felipe Machado, Sebastião Gomes, Josué, o Alisson, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho. Bora. É aquela coisa, né? Tem tudo para vencer. Porque, como você falou, né, que o Curitiba vem terceiro jogo com a mesma formação, né? Terceira rodada. Isso é uma coisa fundamental no futebol hoje, né? Para você dar entrosamento, criar corpo e isso pode fazer toda a diferença para o Curitiba hoje à noite, né? E mesmo jogando fora de casa, sabe, como o Matheus falou, né? A torcida da Ferroviária não vai fazer pressão em cima do Curitiba, né? E uma vitória fora de casa hoje vai fazer um bem danado para o Coxa, hein? Vai colocar a moral lá em cima. Mas a Ferroviária tem uma arma perigosa. Wesley Pomba. Olha, imagina a lei do ex aí. Lei do ex? Eu não sei nem se, na verdade, se ele pode jogar pela questão do empréstimo, né? Não sei se foi colocado no contrato que pode enfrentar o Curitiba. Mas a Ferroviária paga a multa. Ou o Curitiba paga a multa para ele jogar. Você não pagaria a multa? Olha, aqui não diz nada na matéria do GE, aqui não diz nada. Só estão fora Ailon, Vitor Barreto, Denilson e Cauã Aguiar. O Curitiba pagou a multa para o Wesley Pomba ficar à disposição. Wesley Pomba em campo é reforço. Então, já que estamos nesse momento, vamos soltar a nossa amiga. É a loteria do De Letra. Depois temos novidades ao final dos jogos, né? Estamos indo para a 37ª edição da loteria, você veja só. A coisa está andando bastante. E vamos lá, começando como é de praxe com os jogos dos nossos times. Bório, começo com você, então, com Ferroviária e Curitiba. Coxa. Eu vou de Curitiba também, Ricardo. Curitiba. Matheus? Coxa. João? João? Alô, João? Esqueci que estava mutado. Coxa. Só os amigos do João estavam com o microfone aberto. Ô, Matheus, Atlético e Botafogo. Não, só um adendo, né? A gente estava falando do Pomba e o David da hora ontem foi o cara que perdeu o pênalti no último minuto para o CRB, né? Claro, Outro destaque, Coxa Branca. Desculpa. Milhões. Qual é o jogo? Atlético e Botafogo. Atlético. Também vou de Atlético, Ricardo. Não, Atlético. João? Atlético. Bório? Atlético. Você viu, Barbieri? A gente confia ainda, tá, Barbieri? Não seja... Não chama No Barbieri eu não confio. Eu acho que eu desconfio mais do Botafogo de Ribeirão Preto do que eu confio no trabalho do Barbieri. No Botafogo, por isso. O Botafogo. Porque para dar um 0-0 também é 2 palitos. Operário e... Ô, Ricardo, você não estava no início do programa, você chegou a ver o lance que o Daronco marcou pênalti, o Wagner Riway não deu? Eu vi na hora que eles estavam revendo no VAR lá, que ele estava analisando. E aí, para você foi pênalti? Então, teve um ângulo só que eu achei que foi pênalti. Todos os outros eu olhava e, putz, não teve contato. Aí pegou, não sei qual que era a câmera que pegou ali por baixo, mas eu tô na dúvida porque eu acho que
a bola sai e tem o contato do jogo, porque não foi assim uma falta intencional. Aí eu não sei se eu apitaria o pênalti ou não. Eu fiquei bem na dúvida, para ser bem honesto, eu não tenho uma opinião de Então, a assim, Glória Pires. Não, se fosse para escolher, eu não daria o pênalti. Se tivesse que escolher, ó, você vai ter que dar alguma solução. Eu não daria o pênalti, mas sem convicção, entendeu? O convicção, o que sobra sempre pro Wagner Hillway, né? Ele não adianta, ele apita o jogo mesmo não apitando. Mas começa aí, Ricardo, Operário e América aí. Esse Operário aí tá difícil de confiar, né? Vou gastar o empate. Eu também vou de empate, Bore. Eu também vou de empate. Matheus. Operário. João Matheus. Acompanho, eu vou de Operário. Olha. Ixi, Maria, aí me preocupa. João Matheus, Maringá e Confiança. O Maringá tem que entrar com muita confiança em campo, né? Ai. Meu pai, amado. Só para gastar já essa, né? Mas eu acredito que dê Maringá. Jogando em Maringá, Maringá. Dogão também, bora. Maringá. Ricardo. Maringá. Matheus. Maringá. Lembrando que essa é a Série C. Outra partida da Série C na segunda-feira, o Maringá é amanhã. Só para confirmar, Ferroviária e Curitiba é hoje, né, 9h35 da noite. Atlético Botafogo, domingo, às 4? 6h30. 18h30. Domingo às 6h30, Operário e América, domingo às 8h30. 8h30 da noite. Aí Maringá e Confiança é amanhã às 5, se eu não me engano. São Bernardo e Londrina é segunda às 7 da noite, bora. Londrina. Também vou de Londrina, Ricardo. Londrina. Matheus. Londrina. João Matheus. Tem que ser Londrina, né? Pô, contra o 10º colocado, tem que ser Londrina. Vamos lá agora para a Série D. Esse jogo, os dois jogos são amanhã. Cianorte e Cascavel, hein, Matheus Afonso? Cianorte e Cascavel, empate. Empate. Ricardo. Cianorte. Eu vou de Cianorte, bora. Cianorte. João Matheus. Eu vou de Cascavel, só para ir na contramão. Alguém acredita no Tcheco, hein? Alguém acredita no Tcheco. João, então vai. Joinville e Azures. Em Joinville, putz, vai dar empate. Azures, bora. Eu também vou de empate. Ricardo. Vou gastar meu segundo empate. Matheus. Joinville. Olha aí, hein? Que momento, hein? Traidor. Agora os jogos da Série A. Vou começar com você, Matheus. São Paulo e Fortaleza. São Paulo. São Paulo e Fortaleza vai de São Paulo. Bório. São Paulo. Eu vou de empate, João Matheus. Eu vou de empate também, que esse joguinho não vai dar nada, hein? Ricardo. Eu vou de Fortaleza. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Esse é o homem que corre riscos. Ousadia e alegria. Não tem ninguém no teu time do Cartola, né, Ricardo? É porque esse jogo não vale pro Cartola. É hoje? É verdade, hoje, né? O hoje mercado o jogo. fecha de sábado. Então, por Mas isso mesmo que não valesse, não ia ter ninguém também. Corinthians Internacional, então, Ricardo. Corinthians. Rapaz, isso se explica você assistindo Cartola Mágica, você entende por que a aposta do Corinthians. Cara, é um jogo danado, hein, Bório? Danado. Eu vou de empate. Bório gastando o terceiro empate. Eu vou de Inter, Matheus. Empate. João. Eu vou de Timão. Olha aí, hein? Olha, Eu vou de Bomba. todo mundo no limite do empate, hein? Tirando o Bório que já gastou. Bahia e Botafogo, Matheus. Putz, velho. Bahia. Eu vou de Bahia também, Ricardo. Bahia. Bório. Botafogo. João. Eu vou de Fogão também, pô. Olha aí. Tem que acreditar. Tudo virado do avesso. Ricardo, Vasco e Palmeiras. Palmeiras. Palmeiras, Bório. Palmeiras. João. Em Vasco da Gama vai dar Vasco. Olha aí. Olha aí. Confia. E aí, Matheus?
Coisa horrível. Cara, eu vou gastar meu terceiro empate aí. Olha aí. Tem Libertadores semana que vem, né? Tem. Só lembrando que no Palmeiras e Bahia, eu apostei no Bahia, enquanto todo mundo apostou no Palmeiras, hein? Ó, o Vasco Tá certo? vai fazer história. O Vasco vai fazer história. Você venceu sozinho? Só lembrando seus amigos. Só lembrando que em Vasco e Cruzeiro, só eu apostei no Vasco. Perdi. Olha aí, que beleza. Ai, Jesus amado. Fica aí, fica a dica, tá, João? Ô, Ricardo, Cruzeiro e Flamengo. Flamengo, bora. Flamengo. Ninguém acreditando numa lei do ex do Gabigol, hein, Matheus? Cara, Não sei nem se o Gabigol joga. tem isso também. Cara, é o Flamengo. Gostei, mas Flamengo. Flamengo, hat-trick do Pedro. Jesus. É para humilhar o Gabigol, né? E, Bório, como você é o nosso decano, GP de Miami. Cara, GP de Miami tem tudo para dar Empate. Lando Norris. Eu vou de Piastri dessa vez, Ricardo. Eu ia de Piastri, mas como a Fórmula 1 sempre faz diferente, eu vou confiar no Hamilton. Matheus. A última vez eu fiz isso e ele acabou em 10º. Cara, eu vou de o papai Max Verstappen. Agora papai, hein? Papai Max Verstappen. Cara, Que inclusive não disputa o TL1 hoje justamente por isso. Cara, neto do Piquet e filho do Verstappen. Vai ser tipo o que é mais chato da face da Terra. Nossa, né? mano do céu. Nasceu no dia no dia da morte do Senna. Na morte do Senna. Cara, Puta que pariu. É tipo o filho do Agüero, né? Que é filho do Agüero, neto do Maradona e tem o Messi como padrinho. Padrinho. Que barbaridade. E joga Pergunta se ele quer jogar bola. Ele não precisa, né, meu filho? Não precisa, exato. Nem precisa. Diga aí, João, falta você. Eu vou de Lando Norris, porque o Características da pista. Vamos lá, características da pista de Miami. Ela é de piche, né? Tem material ali luminoso. Ela tem uma granulometria média e com alta densidade de desgaste de pneus quando está muito quente. Olha aí. Então, por isso eu acho que os principais kits a serem usados vai ser médio. Não acho que vai entrar kit duro ali na pista. Talvez um macio. Né? Se chover, provavelmente eles vão colocar pneu de chuva. Porque daí eu acho que não funciona muitos outros. Né? Mas como é Miami, né, a filial brasileira nos Estados Unidos, eu acho que não chove. Precisa que você fale então da Bortoleto. Não, cara, eu queria acreditar no Bortoleto, né? Mas, pô, o carro. Eu também, velho. Mas a Sauber, uma carroça o da Sauber não vai, cara. Tipo, se ele descesse do carro e empurrasse, ia mais rápido, cara. Impressionante. Dito isso, vai Lando Norris, porque o Piastri tendo para tentar a terceira vitória seguida, não vai dar. Vai dar Lando Mas Norris. ninguém apostou no Norris ainda? Acho que não, já, né? Não, o Bório já apostando, mas tá liberado, é que a gente faz, né? A gente é ético. Eu não sabia que estava liberado copiar o amigo. Mas pro João, o João e seus amigos é outra pegada, né? É outra pegada. Então, tá todo mundo apostado. Vamos lá, então, para o resultado da semana passada. Olha, pela primeira vez em uns 15 programas eu lembro que tem que dar o resultado. É verdade. Fazia tempo que foi acontecer. Foi uma rodada surpreendente, viu? Porque o Bório foi o último, com 3 pontos apenas. Nossa senhora. 2 Vasco deu nisso, né? Duas apostas do Vasco, né? O João Matheus já fez 5 pontos, olha aí. O João Matheus rompe a barreira dos 50 pontos. Tô indo bem, fui pior do que a outra. Eu e o Ricardo fizemos 6. E o Matheus fez 9. Caraca! Louco! Nem eu lembrava. E com isso, né, há mudanças na tabela. O João Matheus é o quinto. O João Matheus é o quinto com 51. Pode até comemorar se quiser aí
né? Com aquela minha boa ideia. lanterna aqui. Um título Eu sou mundial? feliz com a lanterna. Oi, cara. Ele vai comemorar com o título mundial de 51? Se tem o pessoal que comemora aí, pô, vamos na fila, né? Ai. O Bório tem 58 pontos. O Bório ficou meio desgarrado da disputa. Eu tenho 65. O Ricardo tem 69. E o Matheus voltou à liderança com 70 pontos. Rapaz. Veja só que já estamos nessa fase da competição. Né? E somando os acumulados aqui, o Ricardo tem 65 com 69, tem 134. Isso eu estou somando com os números do ano passado. O João Matheus tem 93. O Matheus tem 138. Meu Deus. O Bório tem 113. E eu tenho 119. Né? Então, se eu vejo que a disputa pela ponta tem só o Matheus, mas com o Ricardo ainda com uma boa. Quando eu falei 138, o Matheus não, são 118, porque ele está com 70. Então, só o Ricardo está mais estendido na nossa liderança. Senhores, hoje o programinha foi mais curto, só 40 minutos, uma coisa de leve. Só 40 minutos de programa. Semana que vem tem mais de letra, programa 190 semana que vem. Um abraço, valeu! Valeu, Falou. pessoal. Um abraço.